Pois então, nós temos neste momento, né, um sistema que a gente chama, nós meteorologistas chamamos de baixa pressão. Então, este sistema, ele está sobre o norte da Argentina, bem aqui a oeste do estado do Rio Grande do Sul. E ao longo dessas próximas horas, como você comentou, já tem bastante nebulosidade carregada, né, lá pelo oeste e noroeste, e é justamente por causa disso. Então, ao longo das próximas horas, esse sistema de baixa pressão, ele vai ganhando força, e ele está sendo alimentado pelo esse fluxo de calor. Estamos com temperaturas muito elevadas pelo estado, né? E em altitude, em médios e altos níveis da atmosfera, tem vento soprando de norte, trazendo esse fluxo de umidade, né? E também com essas temperaturas elevadas. Então, com isso, com esses dois combustíveis, né? A atmosfera vai ficando cada vez mais instável. E isso vai fazer com que esses núcleos de tempestade se formem sobre o Rio Grande do Sul. Veja que eu ainda estou falando apenas do sistema de baixa pressão, ainda não é o ciclone. Então, nós vamos ter essa formação ao longo das próximas horas, ou seja, à tarde e também durante a noite, dessas nuvens que nós chamamos de cúmulos nimbus, que são as nuvens de tempestade, que têm grande desenvolvimento vertical e que são alimentadas por esse calor e umidade. Aí, o que vai acontecer, né? Vai resultar em chuvas pontualmente fortes ao longo das próximas horas, ou seja, entre a tarde, final de tarde, à noite. Essas chuvas, elas podem vir com descargas elétricas, elas podem vir com granizo e também estão associadas a rajadas de vento. Então, tudo isso em função deste sistema de baixa pressão que dá origem a essas instabilidades. Quais as regiões mais impactadas ao longo das próximas horas? Oeste, o centro, ali a região das Missões, aí vindo em direção ao centro-norte do estado e depois passando, né, pelos vales, depois indo bem em direção ao extremo nordeste do estado. Então, estas regiões, veja bem, nordeste, passa pelo centro-norte, vai para o oeste e também pega a região da Campanha. Estas regiões hoje mais afetadas por esses temporais. Okay? No Nordeste pega a serra ali, Kátia? Bem no extremo, já mais para o extremo, tá? Ela pega uma pontinha ali daquela região para hoje, em função deste sistema de baixa pressão, que está, né, sendo, como eu falei, alimentado por esse calor e por essa umidade. Então, todas estas áreas têm esse impacto, né, ao longo das próximas horas. Em alguns pontos, PG, temporais um pouco mais fortes, em outros menos, né, vem mais as chuvas, descargas elétricas, em outros vem com rajadas de vento, ou seja, essas instabilidades bem típicas mesmo de primavera. Aí o que acontece? Entre amanhã terça-feira, né? Nós vamos ter esse centro de baixa pressão, aí sim, ao longo da terça-feira, ele evolui para um ciclone extratropical. Então, de novo, como no último, tivemos uma formação no oeste e à medida em que ele vem se deslocando, ele vai para o leste gaúcho, ou seja, vai lá do oeste da Argentina, vai se deslocar sobre todo o estado e depois deve ir para o mar. Então, isso é o que vai acontecer amanhã, com a formação deste ciclone extratropical. O que vai acontecer, né? De novo, nós vamos ter instabilidades, são instabilidades como essas que vão acontecer hoje, mas amanhã de forma mais generalizada, porque daí nós vamos ter a formação deste sistema sobre o estado, né? Então, o que vamos ter? Chuvas fortes, descargas elétricas, chuvas que podem ser volumosas em alguns pontos, né? Isso já pensando, Campanha, sul do estado, centro, norte, noroeste, nordeste, ou seja, praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul vai sentir os impactos deste ciclone. Kátia, só um parêntese, tu não tem mencionado a região metropolitana. Ela deve ficar de fora, litoral também? Tá. Isso, não, vamos por partes, né? Porque é bem importante que as pessoas entendam, porque às vezes a gente claro, envia os avisos e todo mundo acha, não, mas aconteceu lá, não aconteceu aqui. Não, é um sistema que tem origem hoje, depois forma o ciclone amanhã e à medida em que ele
ele vai evoluindo, ele vai impactando as regiões, né? Então, hoje, como eu falei, estas áreas. Amanhã nós vamos ter a formação dele, aí ao longo do dia, à medida em que ele vai se deslocando pelo estado, os impactos as regiões vão sendo mais atingidas pelos impactos, tá? Primeiro vamos falar do que são esses impactos, as chuvas fortes, as descargas elétricas, chuvas que podem ser volumosas, ou seja, aquelas chuvas intensas em curtos períodos que causam transtornos, alagamentos, né? Aquela condição de chuvas muito, muito fortes e rápidas. Isso pode acontecer amanhã também em grande parte do estado. Aí o que vai acontecer? Associado a este sistema, a gente já vai ter rajadas de vento mais intensas, aí sim associados ao ciclone, tá? Nós vamos ter ventos aí de 60 a 80 quilômetros por hora nas regiões que vai do oeste vindo em direção ao leste. Aí o que vai acontecer, PG? Respondendo ao seu questionamento da região metropolitana, né? Mais para o final do dia, à noite, e principalmente a gente vai sentir aqui no leste na quarta-feira. Tá? Então, assim, por quê? Porque daí o ciclone já vai ter passado sobre o estado, entre a noite de terça e a quarta-feira, provavelmente já esteja no mar, bem aqui na costa, e aí então ele influencia toda a parte leste do estado. Diminui lá no oeste e aumenta aqui no leste gaúcho, que daí inclui. Não, desculpa, pode concluir. É que pelo que eu estou entendendo, Kátia, é mais forte naquelas regiões mesmo ali, né? Vai pegar, claro, a região metropolitana depois, como tu disseste, especialmente na quarta-feira, mas o que vai ser mais forte mesmo, pelo que eu estou entendendo, é o oeste, aquela parte do norte, vai indo ali até o nordeste, né? Isso pega o centro do estado também, né? A região central. Isso, pegando o centro do estado também. Ou seja, assim, ó, hoje, então, esses temporais pontuais, né, por causa do calor e umidade, por causa do sistema de baixa pressão, amanhã, devido ao deslocamento do ciclone, eu sei que é difícil a gente conseguir explicar tudo, né? Mas é isso, nós vamos ter uma sequência de dias. São etapas. Exatamente. E o PG está perguntando muito aqui a região metropolitana. Região metropolitana e litoral, o impacto maior é do final de terça e a quarta-feira. Isso, especialmente, eu diria assim, já de noite, de terça para madrugada, né? Claro, a gente sempre se preocupa mais, não que todas as regiões não sejam preocupantes, elas são extremamente preocupantes, né? Porque vai trazer transtornos. E aqui a região metropolitana a gente fala porque é uma região mais populosa, com certeza, né? E o litoral também é uma região, além de ser populosa, elas são regiões mais suscetíveis a essas condições de ventos intensos e chuvas intensas, né? São mais frágeis, vamos dizer assim, né? Devido, claro, também a população ser maior. Mas o que acontece, então? Aí, na terça-feira, então, à medida em que ele vai se deslocando, né? Vem trazendo essa condição de novo para temporais, e aí, final de terça-feira, quarta, mais impactada, então, é a parte leste do estado. E, de novo, tem condições para chuvas intensas, para ventos, para granizo, né? Com relação, assim, a rajadas de vento, que o pessoal sempre pergunta bastante, né? Intensidade muito grande lá no sul do estado, na região da Campanha e depois no litoral sul, no litoral médio, parte do litoral norte também tem. O que são os números? De 70 a 90 km por hora em média, isso é um vento bastante forte, e em alguns momentos esses ventos podem ser ainda mais fortes, principalmente no sul e ali na região do entorno da Lagoa dos Patos. Por quê? Porque o ciclone ele deve passar bem por cima ali daquela região. Então, nestas áreas, não se descarta até de que possa passar de 100 km por hora o vento, tá? Então, isso entre amanhã e a quarta-feira, principalmente, quando o ciclone, então, já estará no mar. E aí, na quinta, à medida em que o ciclone vai se deslocando para o mar, a intensidade dos ventos deve diminuir. Isso já deve acontecer, por exemplo, no amanhecer da quinta-feira, já começando a diminuir com o deslocamento para o alto mar. Em novembro, nós tivemos um alerta feito para a formação de um ciclone extratropical com impacto nos 3 estados do sul. E aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, tinha possibilidade de formação de tornados no noroeste, norte. Felizmente não tivemos esses fenômenos destruidores, mas lá no Paraná foram 3 tornados e um deles devastador. Tem alguma chance de formação de tornados nesse período entre hoje e quarta-feira no Rio Grande do Sul? Eu sei que é uma previsão difícil de fazer.
Isso, não que seja só difícil, a gente consegue, tanto que foi dado aquele aviso, né? O que acontece? Naquele momento, naquela época, naquele evento, nós tínhamos a linha de instabilidade, ok? Normalmente são essas linhas de instabilidade antes da formação dos ciclones. O coitado dos ciclones, eu digo coitado porque normalmente eles são culpados, mas normalmente eles não são o responsável, ok? São sempre as linhas de instabilidade que se formam um pouco antes da formação desses ciclones. Por quê? Porque é quando nós temos o encontro do ar extremamente quente com o ar um pouco mais frio que vem, porque normalmente a gente tem uma frente fria acoplada a um ciclone. Então, quando tem isso, e normalmente é antes da formação deles, é que ocorre essas tempestades mais intensas ainda, né? Então, assim, Leandro, o que vamos ter? Tem essas tempestades, como eu falei, essas nuvens de cúmulos nimbus, que são nuvens de tempestade? Sim, vamos ter, e portanto há sim condições para isso. Então a condição há, porém a previsibilidade dos tornados, eles são muito rápidos, eles se formam extremamente rápidos. Então o que a gente sempre pode dizer é, olha, existe a possibilidade sim, porque temos todos os ingredientes possíveis para a formação deles, mas entre a formação deles e a ocorrência, às vezes acontece em questões de minutos. Então a gente só consegue fazer isso com o monitoramento nowcasting, que é aquele monitoramento em tempo real. Infelizmente, né, precisamos de mais ferramentas, temos o radar meteorológico de Porto Alegre, que nos ajuda muito, mas ainda temos que ter mais ferramentas no estado, né, com relação a radares, para a gente conseguir ver todas as outras regiões e aí sim monitorar o desenvolvimento dessas nuvens e se elas vão ou não, né, dar origem, a possibilidade de dar origem a esses tornados. Então, assim, tornado é possível? Sempre é. Quando nós temos esta condição que a gente tem, nesse momento de hoje até quarta-feira, sim, há possibilidade, sim, a gente não pode descartar. Kátia, e a possibilidade de cheias de rios com esse volume grande de chuva é improvável? Não é improvável. Podemos ter esses alagamentos, né? Porque, olha só, em termos de volumes de chuva, em partes do centro, do sul da campanha, que são as regiões mais impactadas pela chuva, tem volumes que podem variar de 80 a 120 milímetros em 24 horas. Isso é uma chuva de um mês. Claro. É um mês de chuva. A gente já está tão acostumado em falar em volumes maiores, né, que parece que não faz diferença isso, mas é muita chuva. E isso pode acontecer em 24 horas. Isso pode acontecer amanhã, terça-feira. Hoje, podemos ter volumes expressivos em algumas regiões entre o final da tarde e noite. Amanhã, ao longo do dia, podemos ter volumes bastante expressivos. E lá na quarta-feira, a gente vai dizer assim, olha, pessoal, pode ter chovido mais de 200 milímetros em áreas da campanha, do sul do estado, em apenas 48 horas. Então, é muita chuva, sim, tem essa atenção para essa condição também. Mas chuva, inclusive, para eventual cheia de rio na região dos vales, ali, por exemplo, onde foi muito traumático nos últimos anos? Não, tá. Não. Aí a gente precisa de volumes de chuvas assim como esse, muito óbvio, persistentes, né? Exatamente, com aquela chuva persistente de 2, 3, 4, 5 dias de chuvas persistentes, né? Isso a gente não vai ter, mas sempre eu chamo a atenção. Existem muitos rios e córregos pequenos que inundam muito rápido, acabam transbordando as pontes e as pessoas se colocam em perigo ao atravessar. Não podemos fazer isso. Com relação a esses temporais, evitem sair na rua no momento em que está ocorrendo chuvas, descargas elétricas, ventos, né? Não é porque não aconteceu que não vai acontecer, que não pode acontecer alguma coisa. A gente sabe que sim. Então, assim, não vamos nos colocar em risco. É esse o nosso grande objetivo quando a gente entrega um aviso e um alerta, quando a Defesa Civil está entregando isso para a população, ela está dizendo, preste atenção, não se coloque em risco. Esse é o grande objetivo nosso.